Nesse vídeo a gente quer dar algumas dicasinhas a mais para facilitar o trabalho, principalmente para quem não tem tanta familiaridade com Excel. E é a seguinte, imagina que você tem aí já uma planilha que você usava de outro programa, em outro sistema, ou mesmo do Excel, né, para controlar suas bibliografias. Então eu fiz aqui, abri uma planilha qualquer, por acaso da enfermagem também, com uma formatação toda diferente. Você poderia, né, vir aqui, copiar essas referências, voltar lá no na nossa tabelinha, no nosso modelo, e dar um clique direito e colar, ou dar um Ctrl V aqui. Às vezes, quando você faz isso, ele traz a formatação original, a formatação do outro documento. A gente não quer. A gente quer que ele mantenha todas aquelas questões, né, de quando tem um campo em branco aqui, ele fica rosa para mostrar para a gente que está vazio e tal. Então, o ideal é assim, você vai na sua outra tabela, na sua outra planilha, se for o caso, dá o Ctrl C, vem nessa aqui, clique direito, e escolhe essa opção valores, que aí ele não traz a formatação, ele só traz o conteúdo. Tá bom? Então, ó, e aí preserva toda aquela formatação condicional que a gente conversou. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, eu vou dar uma pausa primeiro, vou preencher aqui os anos todos e já volto com a segunda dica. Beleza, então, títulos preenchidos, anos preenchidos. A próxima dica é a seguinte, a gente sabe que os 3 primeiros livros, pelo menos, né, serão da bibliografia básica. No mínimo, 3 livros da bibliografia básica, é o que o Mac pede, e no mínimo 5 da complementar. Então, a gente, em vez de digitar aqui, básica de novo, a gente pode clicar aqui na primeira, vir no cantinho até o cursor do mouse ficar esse símbolo de mais, só que não esse símbolo maiorzinho, o símbolo mais fininho, e arrasta. Então ele faz a cópia aqui, ó. Mesma coisa para o curso, tá vendo? Eu posso arrastar o curso já até aqui embaixo, porque todas essas bibliografias são do mesmo curso. E aqui, a partir daqui, vai ser complementar. E mesma coisa, arrasto até aqui. Beleza? Então isso a gente ganha algum tempo. Disciplina, mesma coisa. Uma outra opção é dar 2 cliques, e aí ele preenche até o próximo lugar vazio, né? Por questões de controle, eu prefiro arrastar aqui manualmente. Então, genético humana C. Período também é o mesmo. Vou arrastar. E aqui o código da disciplina também é o mesmo. E aí aqui que vem essa dica dessa vez. A gente, quando termina em número, quando começa com letra e termina em número, o Excel tende a acrescentar um valor aqui no final. Então, bio 01683, se eu arrastar, ele vira, ó, bio 01684, bio 01685. E aí, na hora que a gente tiver o painel com tudo isso junto, esses códigos de fato não existem, né? Isso aqui é um problema. Tá bom? Então, esses aqui a gente tem que fazer manualmente, ou dar um Ctrl C nessa célula e descer e dar Ctrl V em uma por uma. E aí ele não faz isso. Uma outra opção seria, você pode preencher a primeira, perdão, você seleciona todos as linhas que vão ter esse mesmo código, aperta F2, que aí ele vai, né, abrir aqui o espaço para editar, 1683, e em vez de dar só Enter, você dá Ctrl Enter. E aí ele repete essa informação para todas as linhas selecionadas. Tá bom? Aqui, por exemplo, no período, deixa eu voltar, vou apagar, esse aqui eu vou deixar, eu vou apagar esse aqui, por exemplo, ó, da bibliografia complementar. Imagina que aqui a gente colocou a complementar, né, o curso vai ser enfermagem e obstetrícia também, e o período 2 também. Também seria possível, ó, selecionar esses 2 campos, estou segurando o mouse apertado, né, e arrastar aqui para baixo. Então ele repete do jeito que a gente queria. Em vez de fazer um por um, a gente faz os 2. Mas aqui tem um detalhe, se eu arrastar, em vez dos 2 campos, arrastar os 3, né, porque na teoria eu quero esses mesmos dados em todas as linhas. Mas aí lembra daquilo, o último campo aqui, a última informação é um número. Então aqui a gente tem informação textual, textual e número. Se eu arrastar agora, olha o que ele fez. Ó. Complementar a enfermagem e aí, período, ele acrescentou 3, 4, 5, 6. Então esse tem que ter cuidado. Quando a gente tem informações que são texto e depois número, se a gente arrastar aqui, o Excel tende a somar aqui no final. Mesmo que essa situação ocorra em campos que não são, não no mesmo campo, como esse caso aqui, mas em campos que são sequência, né? Enfermagem e obstetrícia, e o 2 aqui, se eu arrastar, vai dar o mesmo problema, entre aspas. É problema nesse caso, em outros casos isso é muito legal. Tá bom? Então, preferência, campos de texto você pode fazer tranquilamente. Campos de números sozinhos tende a poder fazer também. E campos em que tenha texto e número, ele pode
preencher com informação que não é o que interessa para a gente. Então aqui nesse campo a mesma coisa, ó, apesar de não serem letras e terminar com número, é um campo que ele considera alfanumérico, porque tem a barra aqui no meio, né? Não é um número puro. Então período da última verificação, 2021/2, se eu arrastar aqui para baixo, ele está acrescentando mais um dígito no final, mais um número 1, né? Somando 1. Então 2002, 2021/2, 2021/3, a gente não quer isso. Então cuidado com esses campos, tá bom? E só reforçando aqui, os campos em azul, eles são automáticos, não dá para mexer neles, não vão ser preenchidos, tá bom? A gente pode ignorar, a gente mostrou eles só para saber que existe, né? Só para mostrar como a planilha está funcionando e como ela faz os cálculos que ela faz. Aí, à medida que a gente for identificando outras dicas para acelerar um pouquinho a produtividade aí de vocês, ou tudo que a gente conseguir automatizar, a gente vai gravando novos vídeos.